Olá, Catarina. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em participar do nosso projeto MEMnews, que visa resgatar as memórias de recepção de notícias dos cidadãos portugueses. E para iniciar, eu gostaria que contasse um pouco de si, seu nome completo, seu nível de escolaridade, sua idade. Olá, muito obrigada pelo convite. Catarina Pires, tenho 20 anos. Estou no terceiro ano da licenciatura em Psicologia na Universidade de Lusíada do Porto. O meu percurso escolar foi um percurso escolar bastante comum. Entretanto, no secundário ingressei na área de artes, depois percebi que talvez não seria bem o caminho, então passei para a Psicologia, uma área mais científica e que neste momento me sinto bem e realizada. E nasceu aqui no Porto? Não, Santa Maria da Feira. Nasceu em Santa Maria da Feira, mas estuda aqui? Sim, já nasci e vivi em Santa Maria da Feira, entretanto vivi no Porto, estudei no Porto, regressei a Santa Maria da Feira e estou agora a estudar no Porto. Poderia, assim, descrever o seu contexto familiar, como são seus pais, a profissão deles? Sim. E como Eu nasci num contexto familiar extremamente funcional e saudável, que tenho dois pais excelentes que sempre me apoiaram e me deram todo o suporte necessário a todos os níveis, e um irmão mais velho que, além de ser um exemplo, sempre foi um exemplo, nos damos super bem e é um ambiente muito saudável. E os seus pais fazem o quê? O meu pai é gestor numa empresa e a minha mãe é professora. Sim, e vive com seus pais e se lembra, assim, como você descreveria o ambiente? Assim, disse que foi um ambiente bom, mas um ambiente mais, assim, para falar social, econômico, cultural. Como descreveria? Eu nasci, penso que ingressando ali na classe média, sempre tive todas as condições e todos os acessos, nunca faltou nada. E o seu percurso escolar, estudou então sempre em Santa Maria da Feira, fez o colégio ali? O meu percurso escolar foi um bocadinho complicado. Já andei em várias escolas, colégios, mas entre Santa Maria da Feira, Porto... E Porto. Sim, Santa Maria vai ser Porto. E o seu, percurso profissional tá a tirar, né, o curso Sim. ainda de psicologia. E lembra-se se a sua família, ela interessava-se pelas notícias, se isso era discutido em casa? Sim, sim. Sobretudo o meu pai sempre foi prioritário ver as notícias e ele está na área, portanto, sim. Ele da área da comunicação? Sim. E eles comentavam as notícias em casa? Quais os meios que mais se lembra que viam as notícias? Eu lembro-me televisão, sobretudo, que eu mais me lembro, mas também me lembro de rádio, sempre que íamos no carro, lembro-me de jornais físicos. E lembras, assim, se tinham o hábito de comprar jornais, revistas em casa? Sim, tinha sim, acessível? Sim. Você lia em casa, mas lia também fora ou era mais em casa? Eu não lia muito, mas lembro-me que... Tinha acesso sempre? Sim. E pegava ali, mais aos fins de semana, assim? Sim, se calhar. Tinha o hábito de ir à banca comprar? Sim. E, assim, lembra-se de notícias que comentavam assim, entre vocês? Não, assim, notícias em específico. E, assim, os meios, já falou que era mais pela televisão, né? Que acompanhava... Sim. Começou que eu tenha mesmo... mais recordação. Tenha mais recordações e assistiam juntos, procuravam assistir? Sim, sobretudo na hora das refeições. E lembra-se de algum programa específico que era mais habitual? Telejornal, qualquer um dos canais. Em qual canal mais assiste em casa? Se calhar TVI. TVI? Sim. E mais o Jornal da Noite, assim, na hora do jantar? Na hora do jantar. Que é mais habitual. E lembra, assim, de algum jornalista, locutor de rádio que mais acompanham, assim, que tem mais a familiaridade? Não. Honestamente, nunca me suscitou procurar e querer saber mais. Pelo menos da minha parte, que se calhar também já nasci numa era muito mais tecnológica e quase que não me lembro de não haverem redes sociais. É assim uma transição que fica muito... Já nasceu mesmo na era digital, né? Bom, então, assim, houve algum momento em que começou a se interessar mais pelas notícias ou sempre teve os hábitos? Sim, como os meus pais sempre viram e sempre compraram um jornal, ouvíamos na televisão, ouvíamos rádio,
sempre tiveram interesse e quiseram estar por dentro da informação, quer a nível do país internacional, sempre tive ideia de também querer saber por consequência. Mas por causa de ir à escola, ou até mesmo quando ingressou à universidade, percebeu que começou a se interessar mais pelos assuntos? Sim, e agora na faculdade, sobretudo pela área da psicologia, já vou mais eu e procuro e leio. Então, já verificou isso, foi mais, né, quando entrou na universidade? Sim. Até mesmo pelo que está a estudar, Sim. percebeu que era importante acompanhar os fatos e até mesmo para entender a sua profissão também. Sim, e porque também agora vivemos numa época em que a informação surge muito rápido. Há sempre novas informações, sempre novos estudos. E quando ingressei em Psicologia percebi que é uma área super vasta e que há muita informação e então também, por um lado, para saber mais e por outro lado, para não estar desatualizada, ir sempre tentando adquirir novo conhecimento. E se lembra de qual foi o primeiro meio de comunicação que começou a se interessar mais, já que é da era digital, assim, se começou a seguir? Eu acho que na altura foi o Facebook, acho que foi assim a minha primeira rede social, o Messenger. Para começar, para poder Acho que aceder sim. às notícias Sim. e saber. E como fazia isso? Via ali na timeline a notícia e buscava entrar no site ou via ali mesmo? Não sei se na altura se chamava o que é agora o feed, mas acho que seria por aí, aparecia e se tivesse interesse, clicava e via mais. Mas continuava sempre estar buscando na televisão também Sim. algo mais profundo. E, bom, rádio costuma utilizar, escutar, sim? Enquanto não tinha carta e ia no carro com os meus pais, sim. Agora tendo carta, Bluetooth e Spotify. Spotify, e costuma então ouvir alguns podcasts? Sim. E que tipo de podcast que costuma? Depende do dia e da hora. Geralmente, ou aproveito para ouvir podcasts ligados à área da psicologia, que há imensos, ou de entretenimento. E costuma escutar essas coisas sempre sozinha mesmo, quando está fazendo as coisas? Ou quando está, por exemplo, vai a um café, costuma pegar as coisas? Não. Ou na biblioteca, assim? Não, é mais no carro mesmo. Mas no carro Sim. sozinha. E quando está a fazer coisas em casa, quando está assim, costuma estar ouvindo alguma coisa, usa fones, assim? Sim, geralmente mais música, porque a maior parte do tempo é estudar, então também não dá para estar a estudar e ouvir um podcast, Sim. portanto música normalmente. Mais a música. E quando era mais jovem, assim, mais pequenita, lembra-se de algum, assim, falou que não lembra de algum programa de telejornal, mas algum outro programa, alguma coisa que via com alguém, com algum... Acho que eu via telenovelas, é assim a única recordação que tenho de programas televisivos, é mesmo? Assim, era mais... E pronto, rádio também disse que escuta no carro, programas de televisão também já continua seguindo, né? Continua assistindo. Você acha que durante esse tempo, desde que começou a assistir em casa até hoje, que acede pelas redes e tudo, isso foi mudando ao longo do tempo? Sim, e mesmo o conteúdo também alterou muito, porque antigamente estávamos mais sujeitos ao que aparecia. Havia menos informação, havia menos acessibilidade. Agora é mais fácil procurar um assunto direto. Se calhar não estou tanto no feed e aparece alguma coisa que me suscite interesse e vou e clico e sei mais. Não, se calhar já faço uma pesquisa mais direta no tema que quero. E quais redes sociais que tem? Todas, acho eu, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Já acedeu, por exemplo, notícias pelo WhatsApp? Agora sim, com aquelas... se enviarem. Sim, porque tem aquela funcionalidade nova que tem no status. Sim. Segue alguns perfis ali ou ainda não? Ainda não. Mas é no Instagram, Sim. TikTok, LinkedIn. E também quando tem alguma notícia, por exemplo, que vê e quer se aprofundar mais, o que faz? Acede diretamente ao site do jornal? Sim. Ou vai ao Google? Muitas das vezes ao site ou a própria página do jornal e depois eles têm o link direto. Pronto, é mais fácil. Então, assim, não tem o hábito então de comprar jornais, Não. revistas em papel, não tem esse hábito, né? E
os podcasts que escuta mais no Spotify, Sim. que vai geralmente, costuma aceder notícias pelo YouTube também? Ou Não. assim, não, mas é ver. E recebe, assim, boletins, newsletter no seu e-mail de assim, resumo de notícias, alguma coisa assim? Não costuma? Não. E costuma entrar nos sites diretamente dos jornais, por exemplo? Geralmente só se souber por alguém ou ter visto assim uma capa de alguma coisa que me interessa, algum tema em específico, alguma notícia, se não, assim, de manhã ir ver por espontaneidade, não faço. Não tem o hábito. Mas, assim, tem acompanhado, desde que vem acompanhando o jornalismo até hoje, consegue dizer, assim, se confia no jornalismo, nos jornalistas? Eu acho que ultimamente cada vez mais, lá está, pelo facilitismo do acesso a tanta informação em simultâneo, acho que há mais margem de erro. Há maior possibilidade de haver ali informação que talvez não corresponda tanto à realidade. Então, apesar de confiar, à partida sabemos sempre que pode haver ali informação enganosa. Não? Então tem consciência das fake news, sabe? Sim, que sim, existem sim. e tudo. E já costuma, por exemplo, quando recebe uma notícia, desde que seja pelo WhatsApp ou então até mesmo que vê no seu feed nas redes sociais, costuma ler aquela notícia diretamente ou desconfia e procura... Dependendo do tema, lá está, dou-me ao trabalho, entre muitas aspas, de perceber se é uma fake news ou se só fico para mim própria, se calhar isto é mentira. Então, mas tem o hábito de, por exemplo, ir ao polígrafo, Não. ver no público se aquela notícia que está... E crê que essa... Então, pode dizer então que confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Confio, mas tenho a plena noção de que existem as fake news, então... É uma questão de ir checar, Exato. mas consegue identificar, então, Sim. quando tem, assim, por exemplo, como que aparece para você uma notícia e você logo desconfia e pensa que tem alguma coisa errada ali? Por exemplo, notícias em termos de casos jurídicos ou homicídios, violências, eu estando na área da psicologia, se aparecer na capa uma constatação muito direita do homicida, se calhar eu desconfio que a pessoa que escreveu não fez uma avaliação terapêutica e psicológica ao indivíduo para saber se efetivamente é assim ou não, já fica assim, pronto. Se calhar isto é só para chamar a atenção dos leitores. Porque pelo título, já se vê se é um título assim, muito forte ou com alguma coisa, já desconfia porque o jornalismo, pronto, não tem essa preocupação, não é? De também... E você acredita que essa relação de confiança, ela aumentou ou diminuiu ao longo do tempo? Não sei, porque lá está, como eu cresci numa fase muito rápida, agora para as novas tecnologias, se calhar agora acho que percebo mais porque também não sou tão ingênua como era na altura. Se calhar se visse na televisão, para mim é verdade absoluta ou que estava na televisão. E hoje em dia já não é bem assim. Então tem essa consciência de que mesmo acedendo às redes sociais, mesmo acedendo o digital e a televisão, consegue ter essa confiança. Sim. Porque já vai nos canais que tem mais interesse. Bom, então, como utiliza vários meios de comunicação, como disse, como jornal, como televisão, internet, redes sociais. Então, que razões pode dar para acompanhar em cada uma delas? Por exemplo, o que te faz ir mais às redes sociais e não mais à televisão ou mais ao podcast? Os podcasts, ali num período muito curto, muita condensação de informação, acesso rápido à informação de um tema em específico, sobretudo por causa da área que estudo, acesso muito rápido a um tema em específico, por exemplo, perturbações de humor, um podcast de uma psicóloga credenciada pela Ordem a falar sobre perturbações do humor, sei que a partir dali vamos ter informação fidedigna, rápida e acessível. Redes sociais, muitas das vezes entretenimento, ou se for pelas notícias, também lá está acesso mais direto, mais rápido,
não me viria a estar em casa sentada à espera do telejornal para saber aquela informação, se posso pegar no telemóvel e mais rapidamente ter acesso. É porque hoje, com a era do stream, fica difícil. A gente está à espera de uma informação. Então, você acredita que, por exemplo, é muito mais cômodo, por exemplo, assistir uma série na Netflix do que estar à espera de uma série que vai passar na televisão, não é? E também porque eu cresci numa fase de acesso muito imediato, muito rápido. Agora já de ter a escolha, né? De Sim. escolher o conteúdo assim. Acho que para nós que temos 20 e tal anos, esperar para ter acesso a uma informação até é um bocado irritante, não sei. Eu acho que essa informação muito rápida, creio que facilita, né? Mas ao mesmo tempo traz uma certa ansiedade também, não é? E assim, então, já disse das vantagens, né? Que há de acompanhar vários meios de comunicação, ou melhor, crê que há vantagens de acompanhar em várias ou escolhe uma ou duas e já está... Sim, se houver um complemento de informação, há essa vantagem de acompanhar em várias. Para complementar, não é? E costuma ver em diferentes, por exemplo, disse que vê a SIC, a TVI e a CMTV costuma assistir. Quando há algum tema assim muito mediático. A RTP também? Público? Sim. Honestamente, qualquer uma que estiver a dar na televisão em casa, porque eu, por mim, não... Mas é mais a SIC que acompanha normalmente em casa é mais a TVI. Mais TVI. E, bom, em diferentes geográficos que viveu é que nasceu em Santa Maria da Feira e vem ao Porto. Sim. Consegue imaginar se tem costuma identificar se tem alguma diferença das pessoas com quem convive aqui ou lá, nessa recepção de notícias, se as pessoas assim têm um acesso ou acesso ao mesmo? E acredita que não há muita diferença? Acredito que agora com os telemóveis e sobretudo na minha geração não há grande diferença. Mesmo com os colegas da universidade, com os colegas que têm ali, percebe que eles têm acesso parecido com o seu, então consegue ter ali uma conversa e tudo que... mesmo em diferente contexto geográfico. E assim, desde que começou a ceder as notícias e tudo, como vê essa evolução do jornalismo desde a sua juventude até hoje? Assim? Acredito que o papel do jornalista, se calhar estava habituado a ver em pequenina na televisão, não é o mesmo de agora. Acho que agora é mais desvalorizada a profissão, talvez, não sei, acho que já tenho um bocadinho essa percepção, também por causa de terem crescido outras profissões que antigamente não existiam, como o caso dos influencers e criadores de conteúdo. Se calhar vieram aqui um bocadinho roubar o lugar, porque às vezes entramos no TikTok e temos ali uma pessoa que não é jornalista, não é formada na área, mas está ali a fazer o papel de... Então, há esta diferença que antigamente não existia, era um jornalista. E confia nos influencers? Não. Quando vê algum influencer que não é jornalista dar uma notícia, alguma coisa... Não, penso que muitas vezes... Penso que seja pelo entretenimento e não para obter informação. Sim, assim, é uma questão de conhecer, mas não de se aprofundar também, não é? Porque às vezes está a dar uma notícia, mas não tem uma... Sim, muitas vezes dão só para ganharem seguidores e só porque é um assunto que está muito em alta. E costuma seguir algum jornalista assim, específico, assim, influencer da área do jornalismo, assim, que fala sobre comentador, alguma coisa? Não sigo, mas entretanto vai aparecendo, sobretudo no TikTok, são vídeos curtinhos, trechos. Que é o que facilita hoje para poder, não é, ter uma questão. Agora vamos entrar um pouco para falar sobre essa parte da representação de gênero nas notícias. Já disse que acede em vários meios e eu queria saber assim, como você percebe a representação das mulheres nas notícias? Acredita que elas estão bem representadas, que tem visto tanto jornalistas mulheres quanto homem equilibrado? O que poderia falar sobre isso? Eu não acompanho muito, nem tenho muita percepção de quem são os jornalistas que neste momento existem em Portugal, mas acredito que haja homens e mulheres. Mas você sente que as notícias, elas abordam temas relevantes para as mulheres portuguesas, por exemplo? Acho que ainda é um tema um bocadinho tabu, muitas das informações
relativas ao género feminino que deviam ser exploradas e que ainda não são. Como, por exemplo? Como é o assim? caso da desigualdade na profissão. Há profissões que são sobretudo dominadas pelo sexo masculino, assuntos ligados às diferenças psicológicas, físicas, sociais das mulheres na sociedade em geral em relação aos homens, que podiam ser mais exploradas e não são. E já se sentiu assim subrepresentada em alguma cobertura noticiosa, algo assim, que tenha assistido e falasse, nossa, mas só falaram dos homens, não teve uma abordagem mais inclusiva? Se recorda de alguma coisa assim? Não me recordo nada em específico, mas acredito que aconteça, sim. Mas assim, pela sua percepção, em termos de apresentadores, de jornalistas, crê que está bem equilibrado, que tem tanto homem quanto mulher na televisão, por exemplo? Eu penso que sim. Nunca reparou assim de... Então, acredita que os mídia noticiosos portugueses dão espaço suficiente para as vozes femininas ou poderia ser... Lá está, em termos de pessoas que trabalhem na área, como eu não consumo, fica difícil perceber se existe ou não. Agora, em termos de notícias sobre, se calhar podia haver mais espaço para as mulheres e para problemáticas relacionadas que podiam ser mais exploradas e acho que há muito desconhecimento, ou falta de conhecimento, de alguns temas que se fossem abordados, pronto. Ou seja, mais em relação ao conteúdo mesmo, exato, né? De estar abordando coisas mais, né, de interesse geral, na verdade, sim. Não é? E acredita, sim, em alguma coisa que poderia ser modificada de repente nos formatos, por exemplo? Acredita que poderiam modificar ou então acrescentar mais alguma... Sente falta de alguma coisa, por exemplo, quando acede notícias internacionais ou algum outros formatos televisivos, você acha que em Portugal poderiam mudar em alguma coisa os formatos? Tem alguma ideia sobre isso? Em termos de televisão e jornalismo? Sim, formatos, né, de apresentar notícia, formatos de programas. Sim, acho que se calhar, principalmente Portugal, podia se adaptar um bocadinho às novas tecnologias e fazer uma coisa mais imediata, mais rápida, mais atualizada, mais moderna. Por exemplo, em alguns países tem, por exemplo, a BBC faz alguns formatos assim, mais, por exemplo, com jornalistas mais jovens e fazem Exato. aquelas vídeos curtos com notícias. Acredita que isso também atrairia os jovens para poder ver mais as notícias? Eu acho que se calhar se os canais ou os jornalistas ou rádios ou o que fosse tivessem redes sociais, e acredito que cada vez mais tenham redes sociais atualizadas, bem geridas, atraía mais as pessoas mais novas que por consequência iam se calhar também passar a querer ouvir e a querer ver mais televisão. Acredita então que esses formatos mais adaptados às idades, isso também atrairia mais pessoas para acederem às notícias? Porque com mais... Eu acredito que dificilmente, depois de estarem muito habituados a conteúdo muito rápido, fácil acessibilidade, muito curta, vão sentar-se à frente da televisão a ver um telejornal de 1 hora e tal. É mais difícil, não é? É mais difícil. Então, pode dizer, acredita, agora já para ir concluindo, acredita que o jornalismo de hoje ele cumpre o seu papel na sociedade, mais ou menos do que antes, e está a cumprir? Sim, eu acredito que continua a cumprir e que tem um papel fundamental, precisando se calhar aqui de um bocadinho de adaptação, mas acho que cumpre e não deixa de ser essencial. Então confia no jornalismo português? Sim, confio como confio noutras áreas, sabendo que há sempre ali ninguém confia cegamente em nenhuma informação que vê hoje em dia. Acho que é preciso ser muito, muito ingênuo. Sim, e então acredita que as notícias, elas são importantes? Sim, claro que sim. São importantes em que sentido, assim, poderia dizer? Eu acho que é importante ter acesso à informação e a conhecimento na sua generalidade, senão faria de nós um bocadinho mais ignorantes. Então, se há tanta informação, se há tanta forma de espalhar informação, vamos aproveitar isso de uma forma positiva e que contribua
para a vida e para a sociedade em geral, que seja uma sociedade mais produtiva e mais eficaz. Então, há alguma coisa que eu não perguntei, que gostaria de acrescentar? Algo mais sobre a forma como vê o jornalismo e o consumo das notícias? Eu penso que não, penso que já te respondi. Está tudo certo? Olha, então eu agradeço. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Como já foi dito, nós vamos tratar as entrevistas e os dados e vai estar disponível para os outros investigadores. E mais uma vez, obrigada. Obrigada.